Fala aí, turma, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar um tópico dentro da química orgânica muito importante para que depois a gente tenha ferramentas para analisar reações químicas, estrutura das moléculas. Esse tópico é o tópico de hibridização do carbono. Primeiro vamos entender um pouquinho. O que é hibridização? O que é algo híbrido? Quando eu falo de híbrido, eu estou falando de duas coisas que se misturam e formam uma única coisa. Então, por exemplo, se a gente pega lá nas mitologias, existem várias criaturas que são híbridas, tá certo? A ideia aqui é justamente a mesma. Então, eu vou misturar algumas coisas para formar novas. Vamos entender um pouquinho sobre justamente o que vai ser essa hibridização do carbono. Hibridização também é chamado de hibridação, é a mesma coisa, tá? Então, se você encontrar qualquer uma das palavras, elas são sinônimas. Justamente se refere à interpenetração, também chamado de fusão ou mistura de orbitais atômicos, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho o que é um orbital atômico. Orbitais são regiões de maior probabilidade onde eu encontro os elétrons. Então, assim, a gente tem lá na nossa estrutura atômica o núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, e tem uma região ao redor do núcleo que eu chamo de eletrosfera. Só que, numa das teorias, num dos modelos atômicos, no caso o modelo mais recente, o de Schrödinger, em que é descrito por equações matemáticas, o elétron pode ocupar certas regiões no espaço. Na hora que a gente transforma essas equações matemáticas em desenhos gráficos, nós temos justamente o desenho dessas figuras aqui. Então, por exemplo, quando a gente faz distribuição eletrônica lá de S, P, D e F, o que a gente sabe? Então, nós temos aqui o orbital S, tem esse formato, então a gente sabe que nessa região em vermelho é uma região de maior probabilidade para eu encontrar o meu elétron. Nos orbitais P, nós temos três formas, ok? Lembrando que em cada orbital eu posso colocar 2 elétrons. Então aqui, ó, eu posso colocar 2 elétrons aqui. Por isso que quando eu faço distribuição eletrônica eu tenho S2. No P é P6. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 2 elétrons eu posso colocar aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então dá 6 elétrons. No D eu posso colocar 10. Cada um aqui, ó, então eu posso colocar 2 aqui, 2 aqui, 2, 2 e 2. E no F, 14. Então, quando eu faço a fusão de uma região com outra região, por exemplo, fusão de um orbital S com um orbital P, eu vou ter um orbital híbrido, ok? Que vai pegar as características de um e juntar com as de outro, formando um novo orbital. Onde que a gente observa isso? Essa hibridização ocorre com diversos elementos. Trouxe aqui alguns exemplos, tá? Carbono, nitrogênio, oxigênio, berílio, boro, fósforo, enxofre, xenônio e alguns outros. Mas, sem dúvida, o que cai no vestibular, o que é importante que você saiba aqui nesse primeiro momento, inclusive para orgânica, é justamente o nosso carbono, ok? Então, a gente vai estudar nesse vídeo apenas a hibridização do carbono. Se você tiver curiosidade ou precisar de um estudo mais aprofundado, tem um outro vídeo que trata da hibridização de forma geral, aqui também no meu canal, ok? Bom, vamos lá então. Hibridizações do carbono. Para a gente entender o porquê que o carbono sofre essa hibridização. Então, o carbono tem número atômico 6. Então, se ele tem número atômico 6, ele também tem 6 prótons. Como ele não tem carga aqui, ele também tem 6 elétrons. Quando eu faço a distribuição desses elétrons, eu tenho aqui, ó, um S2, 2S2, 2P2. Camada de valência, essa camada 2 aqui. Na camada de valência, ele tem 4 elétrons, ok? Tendo 4 elétrons, a gente sabe que ele forma 4 ligações covalentes. Só que qual que é o problema? Lá no postulado de Kekulé, nas nossas primeiras aulas de orgânica, um dos postulados é que as 4 ligações que o carbono faz são equivalentes. Como eu tenho elétrons em orbital S e elétrons em orbital P, se eu não sofro hibridização, esse orbital é diferente desse. Então, eu não consigo ter ligações equivalentes. Assim, o carbono precisa sofrer a chamada hibridização. Porque aí ela sim vai fazer com que o que eu observo experimentalmente, que as 4 ligações são equivalentes,
eu consigo, na teoria, por esse modelo, explicar isso, ok? Então, a hibridização vai me explicar o porquê de formar 4 ligações equivalentes, tá certo? Essas hibridizações do carbono podem ser de 3 tipos, ok? Quais são eles? Primeiro, hibridização sp3, em que eu tenho a fusão de um orbital s com 3 orbitais p, por isso aqui p3. Eu não coloco o número 1, mas fica subentendido que é s1, p3. Perceba aqui que é proporcional. Então, por exemplo, no total são 4 orbitais. Desses 4 orbitais, eu tenho um orbital s e 3p, ou seja, o s contribui com 25%, né, na aparência final do meu orbital híbrido, enquanto o p contribui com 75%. Um orbital, eu posso também ter a hibridização sp2, em que eu tenho fusão de um orbital s com 2 orbitais p. Nesse caso, o s contribui com 1/3, ok, da aparência, e o p com 2/3, porque no total são 3 orbitais híbridos. Detalhe, nesse caso, sobra um orbital p puro. Lembra que eu tenho 3 orbitais p e só estou hibridizando 2. Então, sobra um orbital sem hibridizar, ou seja, um orbital puro. E também a hibridização sp, em que eu tenho a fusão de um orbital s com um orbital p. Nesse caso, cada orbital contribui com 50%. Assim, nós temos 2 orbitais p puros. Por quê? De 3 orbitais p, eu usei apenas 1, sobram 2 puros, tá certo? Então, essas são as 3 possibilidades de hibridização do carbono, sp3, sp2 ou sp. Existem outras hibridizações para outros átomos, tá? Para o carbono não vai existir, então a gente fica aqui mais sossegado dentro dessas. Para a gente saber, né, como que isso é cobrado para a gente num exercício ou num raciocínio, a gente vai precisar saber a hibridização, por quê? Por conta das ligações que o carbono faz. Então, se eu quero saber se eu estou falando de um carbono sp3 ou sp2, eu vou olhar os tipos de ligações que esse carbono está fazendo, ok? E é interessante porque a hibridização vai determinar a geometria do carbono e o ângulo das ligações desse carbono. Isso daí é importante porque pode haver uma deformação da minha cadeia carbônica. Então, ela não necessariamente vai ser toda simétrica ou toda no mesmo formato. Dependendo da hibridização do carbono, eu deformo a minha cadeia. E isso interfere, por exemplo, quando a gente vai estudar mais para frente, por que, por exemplo, se eu falo de óleo ou gordura, eu tenho um no estado sólido e outro no estado líquido. Tem a ver com essas deformações na cadeia carbônica, que tem a ver com a hibridização do carbono, ok? Bom, o que é um carbono dito sp3? Então, vamos aprender a reconhecer. Um carbono sp3 é um carbono que faz 4 ligações simples. Então, todo carbono que faz 4 simples é carbono sp3. Esse carbono vai ter uma geometria tetraédrica. Então, tá aqui, ó. Lembrando que quando eu desenho justamente essa estrutura, né, como a gente já viu, isso daqui, né, esse traço, significa que eu tenho uma ligação no plano. É como se eu estivesse no computador aqui, ok? Essa cunha aqui toda pintada significa que está saindo do plano, então ela está mais próxima de você. E essa tracejada está no fundo, é como se estivesse atrás do que você está usando para assistir. Vamos supor, você está usando um celular, está na tela do celular tem essas duas, perto do seu rosto, né, saindo do celular tem essa, e entrando no celular, ou seja, para o fundo, essa daqui. Ou seja, a geometria tetraédrica é tridimensional, tá? Ela ocupa as 3 dimensões. E é interessante porque um carbono com essa hibridização, o ângulo entre as ligações é um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Olha que interessante. Vamos supor que você ajuda num arranjo de festa, né? Você quer ajudar a amarrar bexigas para um arranjo de festa. Se você amarrar 4 bexigas do mesmo tamanho, você não vai conseguir, de maneira fácil, colocar as 4 bexigas coladas na parede, ok? Formando uma cruz, por exemplo. Porque imediatamente, se você solta elas,
você vai ter 3 bexigas para baixo e uma bexiga para cima. Porque existe uma repulsão entre cada bexiga. Então, o arranjo tridimensional mais adequado para que ela se ajeite é justamente esse daqui, com uma geometria tetraédrica. Por quê? Quando eu coloco elas no mesmo plano, o ângulo de ligação vai ser 90 graus. Por quê? O plano tem 360 graus, dividido em 4 ângulos, 90 graus cada um. Nesse caso, o ângulo é maior que 90, então elas ficam mais distantes umas das outras. Então, eu tenho aqui, ó, 109 graus e 28, aqui embaixo também, e aqui também, todas as ligações têm esse ângulo, ok? Tem exercício que aproxima esse valor, pode ser 109,5, enfim, são números próximos a isso, mas vale a pena você saber esse valor, ok? Segundo tipo de carbono agora, um carbono dito sp2. É um carbono que vai fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. A geometria dele, ao contrário desse primeiro caso, é uma geometria trigonal plana, também chamada de geometria triangular, ok? Quando a gente desenha, eu tenho isso daqui, ó, uma dupla, 2 simples. Todas essas ligações estão no plano, por isso aí que eu tenho uma molécula, né, pelo menos um trecho de uma molécula planar. Se no total eu tenho 360 graus e eu tenho o mesmo ângulo nos 3 lados, cada ângulo vai medir aqui 120 graus, ok? Então, quando eu disse da deformação da cadeia, é porque justamente eu tenho aqui mudanças no ângulo. Enquanto eu tenho uma parte tridimensional, aqui eu tenho uma parte que está contida no plano, ok? Último tipo de hibridização do carbono, carbono sp. Tá aqui. É um carbono que vai fazer ou uma ligação tripla e uma simples, ou 2 ligações duplas. Então, é um caso ou outro. Em ambos os casos, a geometria desse carbono vai ser linear. Então, tá aqui, ó. Se eu desenho essas ligações, tá aqui, ó, esse carbono. Cuidado, porque nos exercícios, por ser geometria linear, às vezes a gente não considera o carbono, não conta. E tá aqui, ó. Eu tenho um carbono, por exemplo, aqui, outro aqui e outro aqui. Quando a gente aprende fórmula de bastão, a gente está acostumado a contar somente as quinas. Nesse caso, não vai ter quina aqui no meio, porque é uma geometria linear. Então, eu tenho justamente esse carbono fazendo uma simples e uma tripla. Ou aqui, esse carbono fazendo uma dupla para esse lado e outra dupla para esse lado. Em ambos os casos, o ângulo é de 180 graus, tá certo? Muito importante também saber esse ângulo. E também aqui eu tenho um carbono que é planar, tá? Então, dos 3 casos, apenas o carbono sp3 que não está no plano, tá? Que tem ali uma estrutura tridimensional. Vamos ver um exemplo aí de como isso aparece na prática. Eu vou usar a legenda aqui, vermelho sp3, verde sp2, azul sp. Eu te dou uma molécula assim e ele pede para você classificar na hibridização de cada um dos carbonos. Então, vamos lá. Primeiro carbono está aqui, ó. Esse carbono está fazendo 4 ligações simples. 4 simples é um carbono sp3. Ele está aqui com geometria tetraédrica tridimensional, ok? Mesmo que eu não mostre aqui qual está dentro ou fora do plano. Mas tem que saber que essa parte aqui da cadeia é tridimensional. Depois, esse carbono aqui faz 2 simples e uma dupla. Carbono sp2. Ok? Esse carbono aqui, eu não mostro as ligações de hidrogênio, mas tem que ficar subentendido que está aqui, ó. Tem 2 hidrogênios aqui e mais as 2 ligações aqui. São 4 ligações simples, carbono sp3. Agora, cuidado, ó, tem mais um carbono aqui. Esse carbono está fazendo o quê? Ele está fazendo uma ligação simples aqui, está fazendo uma dupla e tem mais uma ligação simples que não aparece. Carbono sp2. Aqui, mais um carbono, fazendo 2 duplas. Carbono sp. Aqui, está fazendo uma dupla, uma simples e tem mais uma simples. Lembra que no total o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, o que faltar de ligações, você coloca hidrogênios. Dupla, simples, tem mais uma simples aqui. Carbono sp2. E, por fim, esse carbono aqui está fazendo uma simples e uma tripla. Carbono sp. Ok? Para a gente resumir aqui de maneira muito simples, nós temos essa tabelinha. Então,
Um carbono sp3 faz 4 ligações simples, com um ângulo entre as ligações de 109 graus e 28 minutos e geometria tetraédrica. Carbono sp2, uma dupla e duas simples, ângulo de 120 graus, geometria trigonal plana, ou triangular, como eu disse, que são sinônimos. Hibridização sp, uma tripla e uma simples ou duas duplas, em ambos os casos 180 graus, com geometria linear. E uma regrinha muito bacana aqui para você guardar, tá? Para você não esquecer. Como que você vai fazer? Você vai contar nas suas mãos. Então, olha só, cada dedo vai se referir a uma ligação. Se você vê um carbono que faz 4 simples, você vai contar o vão entre os dedos para saber a hibridização. 3 vãos, sp3, tá aqui, ó, 4 ligações simples. Agora, se você tiver, por exemplo, 2 ligações simples e uma dupla, então, ó, cada dedo é uma ligação, tá aqui, ó, simples, simples. E você vai juntar 2 dedos, porque é uma ligação dupla. Sobra apenas 2 vãos na sua mão. Então, esse carbono é um carbono sp2. Então, ó, sobrou 3 vãos, sp3. Sobrou 2 vãos, sp2. Último caso, se eu tenho 2 duplas, tá aqui, ó, dupla, dupla. É apenas um vão na mão, sp. Ou também simples e tripla. Tá aqui, ó, ligação simples, ligação tripla. Também apenas um vão, sp. Isso aqui é muito bacana para você, caso der um branco na hora do vestibular, lembrar disso daqui. Então, ó, 4 simples, 3 vãos, sp3. 2 simples, uma dupla, 2 vãos, sp2. 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, um vão apenas, sp. Ok? A gente fecha a nossa aula de hibridização de carbono. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.